aberto. Bom, a segunda questão que eu gostaria de falar é a seguinte: antes eu ia indagar, esse processo do estagiário não está em pauta, né? Esse citado pelos estagiários, ele não está aqui ainda. Claro que eu dou inteira razão ao fato de que realmente, com tanto tempo, já devia ter sido decidido. E não tenho vergonha de dizer que de meio a tanta coisa que temos passado aqui, eu não me lembrava, porque vai ficando para trás, é muita coisa, né? Quero dizer que na questão, no tocante ao mérito, quanto aos estagiários, eu tenho toda a moral para dizer que dou inteira razão no mérito, porque já no reajuste anterior, alguns anos atrás, como conselheiro, partiu de mim a maior discussão para o reajuste. Grande parte foi um trabalho que eu próprio realizei, portanto, não vou dizer que estejam errados. No tocante ao mérito, realmente há que se resolver isso, e não é só na questão do transporte. Aí não precisa ficar fazendo pesquisa para saber se um metrô custa R$3, eu vou ficar aí fazendo pesquisa tanto tempo. Não tem sentido mesmo, no mérito. Agora, a formalidade é uma questão terrível, né? Os dados aqui apresentados, enfim, e algumas expressões utilizadas, até mostra como é que está a nossa situação atual de estagiários. Eu sou partidário que tenha até mesmo uma remuneração maior, não é só auxílio transporte, mas eu também gostaria que o concurso de admissão deles fosse bem mais rigoroso, para que o estagiário realmente pudesse se aproximar disso que foi dito aqui, que é a força motriz da defensoria. Eu achei achei um certo exagero, né? A força motriz da defensoria, não. É muito importante, a defensoria não pode prescindir do estagiário, aliás, o número já mostra, né, que tem esse número todo, não pode prescindir, mas a qualidade, com todo respeito, tem deixado muito a desejar. Aí não é culpa do estagiário, é culpa da sua contratação e talvez da sua formação continuada. Quem sabe a IDEB possa fazer algo também, não sei. Então, aplaudo no mérito, realmente me penitencio por fazer parte de um sistema aqui decisório que ainda não resolveu essa questão. Sou partidária que haja realmente aqui uma correção, que não precisa ficar dependendo de tantos dados assim não, que é muito simples a questão, mas ao mesmo tempo também acho demasiado, tem que se entender aqui, se ouvir aqui, que o estagiário é sustentáculo da defensoria, com todo respeito, não é não. E se a minha fala puder ser mal compreendida, eu abro mão dos meus 3 estagiários, posso trabalhar sem eles. Bom, no tocante ao outro assunto aqui agora, eu falei aqui em questão de dados também, não é? Então, eu acho que os dados são lançados, né, a esmo, de qualquer jeito aí, né? Às vezes até por infelicidade, né? 77% dos jovens negros são assassinados, acho que talvez o cidadão tenha querido dizer que 77% dos assassinados sejam de cor negra. Penso que era isso talvez que ele tenha querido dizer. Eu até anotei aqui, não entendi o dado, né? Mas de um jeito ou do outro, os dados são lançados a esmo. Aqui mesmo no Conselho, na sessão anterior, ou há 2 sessões atrás, foi dito aqui que não se via promotor nem juiz negro. Concordo, eu também conheço muito pouco, né? Verdade. Mas dizer que a imensa maioria dos presos são de cor negra, é um dado que eu gostaria de saber de onde veio. Então lança-se a esmo, vai se lançando qualquer informação aí a esmo. Não estou vendo uma base, tanto a gente nem sabe que a própria defensoria tem um questionário que foi aprovado recentemente para se coletar essas informações dos próprios entrevistados e cumprindo pena. Bem, agora, eu queria só finalizar, que foi citada também a expressão que tem que ter coragem para certas posturas, não é? Eu também acho que tem que ter coragem, e acho que coragem maior teria que haver até mesmo para alguém pedir desculpa quando faz uma bobagem, como foi feito aqui algumas 2 sessões atrás. Isso eu queria ver, o cidadão ter coragem de reconhecer, exagerei, fiz bobagem, peço desculpa. Eu não vejo isso. Até agora, achei que ia ter um pedido de desculpas por um comportamento inusitado que teve aqui. Mas, quanto ao tocante, quanto ao mérito da questão, já está aprovada, é só uma questão aqui
de a gente analisar aqui os detalhes. Acredito que hoje isso possa caminhar e a bom tempo. Luiz Eduardo. Presidente, bom dia a todos. E, inicialmente, senhor presidente, gostaria de complementar a fala de Vossa Excelência com relação à comissão de reforma da Lei 988. Estive lá presente. Ontem, de fato, a discussão caminhou bastante, discutimos vários pontos interessantes. Na fala de Vossa Excelência, acho que só apenas contei um aspecto faltante, que é a relação da inclusão do substituto, que foi pedido encampado pela corregedoria, que acho que entrou na instituição como um todo. Então, acho que isso também é relevante. Perdão, 2 pontos. E o segundo ponto também que foi encaminhado ontem, relacionado a uma discussão inicial, pelo menos, e dá conta da sistemática das substituições e como ela poderia ocorrer de uma forma mais justa e digna. Esses são 2 pontos que foram destacados, que acho que por questão de muitas coisas serem ditas, Vossa Excelência não teve condições de mencioná-los, então eu acabo mencionando. E também nós discutimos lá, se de fato, pensar qual seria a melhor estratégia política, o encaminhamento de projetos conjuntos ou projetos separados. Isso tudo está sendo discutido. A gente tentou dar uma velocidade rápida para. Acho que está com um pouco de retorno. Uma velocidade rápida para a comissão, porque a comissão ainda vai encaminhar o seu resultado ao conselho, isso ainda vai ser debatido aqui, e a gente está muito preocupado com relação ao tempo político de todas essas decisões. Então, não falo em nome da comissão, mas falo em meu nome próprio. A gente está tentando acelerar o máximo possível esse passo, para que isso também seja acelerado aqui no conselho. Então, só para ampliar o que Vossa Excelência disse. Com relação à questão dos estagiários, eu um dia fui estagiário, não da Defensoria, na verdade, a Defensoria Pública sequer existia quando eu era estagiário, mas eu fui estagiário do órgão de acusação, no caso do Ministério Público, e lá, quando o estagiário era, como sou defensor hoje, eu também reivindicava pelos meus direitos. Como sempre reivindiquei. Não faz parte da minha vida reivindicar por aquilo que eu acho que é justo. E se for meu direito ainda, eu reivindicarei com mais intensidade ainda. Mas a intensidade de reivindicação, o mérito do direito, ter razão ou não ter razão, em nada se confunde com a forma como a coisa acontece. Eu, em momento algum, e se um dia fui com qualquer pessoa, eu peço desculpa, mas a deselegância é um problema muito sério quando se trata do relacionamento pessoal. Essa fala serve para os estagiários, serve também para a próxima fala que eu vou falar, já deixo alertado. Mas ter cortesia, ter elegância, ter forma de falar, muda muito o que se ouve. Eu, como disse, sou muito simpático à causa dos estagiários em si, acho que eles devem ter esses direitos respeitados, reconhecidos, mas eu não pretendo e nunca vou admitir que eu saia da minha casa para chegar aqui e ouvir despauteira de quem quer que seja. Eu não ouço, senhor presidente, de Vossa Excelência. Se o senhor me desrespeitar, eu vou tomar as medidas que eu achar devidas contra Vossa Excelência. E não vou ouvir de ninguém aqui. Então, isso é uma coisa que, para mim, é inadmissível. Eu trato de forma adequada todo mundo, e assim aguardo que também seja tratado. Eu acho que a participação no momento aberto é muito importante e oxigena o conselho. Mas todo mundo, quando fala o que quer, tem que estar disposto a ouvir o que não quer. E talvez até ser punido pelo que falou. Mas isso é a minha forma de pensar. Eu explico a minha fala com relação aos estagiários, dizendo que eu estou totalmente simpático à causa. Eu entendo que, para tomar decisão, como o conselheiro Wagner disse, eram necessários elementos informativos para esse conselho. Acho que nenhum conselheiro é capaz de decidir sem nenhum dado específico concreto. Por exemplo, a questão orçamentária é relevante, porque assim, o que é possível ser pago. Todo mundo aqui quer a melhor remuneração do mundo, com a melhor condição do mundo. Todo mundo quer o melhor na melhor condição do mundo. Mas a melhor condição do mundo precisa ser construída. Ela não nasce de um dia para o outro. Então não adianta nada a gente querer o melhor se as condições para chegar ao outra melhor dependem de elementos muitos, diversos. Então eu acredito que, como votei para a conversão de diligência do voto do conselheiro Wagner, eu insisto na diligência, ainda que ela seja cobrada, ainda que nós temos que monitorá-la, mas é indispensável que isso aconteça. Não adianta a gente chegar aqui e falar, então tá bom, então tá aprovado. Então tá aprovado, vamos dar um reajuste de 100%. E aí não tem orçamento para pagar e ninguém recebe. Isso também não serve para nada. E também comparações e ilações de, fulano ganha X, Beltrano ganha Y, cada um tem sua etapa na vida. Ou não é assim que funciona. Cada um tem seu momento na vida. O seu momento na vida é ser estagiário. O estagiário não é uma forma de remuneração, o estagiário é uma forma de aprendizado. Então, para que Vossa Excelência saibam, talvez alguns mais antigos da cadeira que saibam também, eu cheguei a ser estagiário por R$40 naquela época. R$40 naquela época não era fortuna nenhuma, era a miséria que sempre foi. R$40 nunca foi suficiente para coisa nenhuma. Então eu era estagiário, tinha que fazer 2 estágios para poder ter um mínimo de condições
para sobreviver. Então, o estagiário, o principal objetivo dele é o aprendizado. E eu quero que os meus estagiários saiam da instituição com algum conteúdo técnico, jurídico. Então, pelo meu objetivo, a minha fala, encerrando a fala do estagiário, eu sou simpático à causa, mas esse tipo de discussão desrespeitosa e com ilações que não condizem em nada com a situação do estagiário, para mim, refogem da fala principal. Com relação à segunda fala, e aí eu vou me dirigir de uma forma até mais ácida, como eu nunca fiz. Eu nunca me manifestei de forma ácida sobre esse tema das cotas, por uma questão de respeito especial a uma pessoa que compõe esse conselho, o seu ouvidor geral. Muita educação, muito cortês, sempre se dirigiu aos seus pleitos de forma educada a todos nós, nunca faltou com respeito com ninguém. Então, em respeito à posição que ele sempre adotou, eu também nunca desrespeitei ninguém, nunca falei nada, expus minhas posições quando achei que deveria fazê-lo, defendi o que eu achei que deveria defender. Meu voto está encartado nos autos, se quiser ler, ele está à disposição de todo mundo. Então, não tem questão de ser mais corajoso ou menos corajoso. Esse assunto me deixou mais intrigado, porque o prolator da sua fala o fez de forma antecedente, a imputação de comportamento ausente de coragem de quem quer que seja. E isso não condiz com a verdade. É muito bonito se dizer que nós estamos ousando para o bem ou para o mal. Bem ou mal é uma questão simples e pura de referencial. Vamos dar um exemplo concreto e objetivo, até puxando aí o histórico de um dos interlocutores que falaram no Conselho. A própria Igreja Católica, por muito tempo, falou o seguinte, que os negros poderiam ser escravizados, pois eles não tinham alma. E naquele momento eles falaram que isso era o certo. Isso é certo? Obviamente que isso é errado. Todo mundo aqui, de forma uníssona, é capaz de dizer, isso é errado. Não tem absolutamente nenhuma pertinência científica, humana. Não existe fundamento em nenhum lugar do mundo para que se sustente isso. Mas isso foi sustentado durante anos por uma instituição relativamente representativa, que é uma igreja. Lamentável, reconheceu o seu erro, tenta retomar a situação, tenta melhorar o quadro que enfrentou, tenta refazer o caminho inverso do que fez, mas sem brincadeira. Se nós entrarmos nesse caminho de o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado, o que é legal e o que é o chato, não tem fim. Porque isso leva em consideração a perspectiva individual de cada agente. Quando nós daqui resolvemos representar alguém, e reforça a minha fala, a minha representatividade decorre da carreira, né? Eu sou conselheiro eleito. Quando eu resolvi representar a carreira a qual pertenço, eu não fiz caminhos, escolhas pelo bem e pelo mal. Eu fiz escolhas basicamente pensando o seguinte, o que todo mundo vai considerar melhor, o que as pessoas vão achar mais prudente, como que eu devo agir de forma mais cautelosa para prestar contas a quem eu represento. Então isso tem um significado para mim. Então eu acho que nesse sentido, tentando encerrar minha fala, corajoso é aquela pessoa que é fiel àquilo que acreditou, aquilo que posicionou e pensou ser válido. E também corajoso, puxando a fala que o Pedro falou, é aquela pessoa que fala, realmente, eu cometi excessos na minha vida, como todo mundo comete, como todo mundo é capaz de fazer. Eu errei, olha, você me desculpa, foi um erro. E a pessoa, isso é uma hombridade também. Na verdade, isso além de coragem, isso representa uma hombridade. Com relação ao mérito da questão, se as cotas devem ser implementadas ou não, em qual sentido elas devem ser implementadas, o voto está pronto, está feito. Talvez reste-nos agora discutir pequenas questões de como isso vai ser implementado. Então, por qual motivo nós vamos ficar aqui agora sendo degladiados eternamente? Esse tipo de comportamento vai trazer o resultado que se deseja? Vai ser assim que nós vamos construir alguma coisa? É dessa maneira que se faz as coisas construírem? Então é mais fácil pegar aqui, qualquer pessoa aqui, começar a interagir em qualquer assunto e fazer esse tipo de movimento. Isso não é correto. Isso não é certo. As pessoas devem ter o direito de se manifestar, isso é sagrado. As pessoas devem ter o direito de falar o que elas quiserem, isso é sagrado. Mas até a fala da nossa vontade tem limite. Até a fala daquilo que a gente pensa tem limite. Eu não admito, seja por parte dos estagiários que vieram aqui hoje, seja por parte de quem quer que for, qualquer tipo de ilação, ainda que suave, sutil, de que alguém que trabalha no colegiado atua de forma sem coragem, desrespeitosa, não cortês. Se o colega aqui for não cortês com o outro, eu seria o primeiro a falar, olha, será que você não deveria ir mais devagar com o andor? Será que você não deveria ser mais cauteloso? Isso faz parte da vida. Nós aqui escolhemos um cargo público que vai levar anos
Nós seremos durante muitos anos ainda defensores públicos. Então, as relações que se constroem de positivas e negativas serão trazidas durante anos. Então, não tem motivo algum para que essa animosidade se incendeie todos os dias. Tá certo? Só para não restar a fala, na manhã de ontem, foi feita uma retiração de posse aqui no centro, até que cheguei a conversar com o Caldeirão, ali num casario próximo à Praça Clóvis, não sei se todos conhecem onde é. Ao que me chegou, talvez o Caldeirão possa complementar a informação, a ocupação era uma ocupação que majoritariamente era feita por, se não me engano, haitianos. Africanos, não sei qual foi a ancestralidade deles, nem de onde eles vieram. O imóvel pertencia à cura metropolitana, então pertencia à Igreja Católica. Eles foram reintegrados, eles foram postos para fora, e eu não sei exatamente qual foi o tipo de acolhimento que foi dado, se tiveram condições qual local foram, como isso foi possível. De certa forma eu fui surpreendido, porque é lá que eu chego, quando eu venho da minha cidade, eu paro por ali e vim caminhando, então eu presenciei essa cena. Talvez aí o Aldeirão possa interagir com a gente, sabendo o que está acontecendo, posicionando a gente melhor, mas como foi um movimento que teve volume aqui no centro, pela manhã toda não circulou carro, não teve passagem de pessoas, teve uma movimentação diferente, então acho que era curioso a gente ter esse detalhamento. Era só isso, senhor presidente. Conselheiro Horácio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros, senhores e senhoras presentes. Primeiramente, até vou tentar ser bem breve, porque nossa manifestação está se alongando, mas não deixaria de me falar algumas palavras aí com relação ao tema que foi trazido hoje, no que toca aos estagiários, e dizer, primeiramente, da importância do tema 5, que é importante a gente tratar a questão do reajuste dos estagiários, mas eu já tive a oportunidade também, e aí eu já não sei, porque eu não tive acesso ao resultado da comissão de ontem, de reforma da Lei 988, mas se a Lei 988 levou em consideração também essas implicações da Lei do Estágio na nossa Lei 988. Principalmente por conta dessa discussão a respeito da Justiça do Trabalho, que, na minha opinião, gera uma distorção onde só existem direitos. A gente tem licença-prova, que é uma discricionariedade conforme previsto em lei. A gente tem jornada reduzida, em razão de prova, isso na lei do estágio. São duas leis que tratam o mesmo instituto de duas formas diferentes, que, se cumulados, geram um duplo prejuízo. Ou você concede um ou você concede o outro. Não é possível a gente trabalhar com os dois institutos. Então, seria interessante pensar de que forma que isso também seria tratado. Existem outras questões, como relação às férias, férias indenizadas, que nada mais justo. Se a pessoa trabalha, ela tem o direito de receber. Mas eu queria também parabenizar alguns dos estagiários que aqui falaram, porque souberam utilizar algumas formas adequadas de tratamento. Porque se estamos aqui num Conselho Superior da Defensoria Pública, e se a Lei 988 ela determina que existam formas de tratamentos para se referenciar ao defensor público, existe uma determinação legal para que isso seja feita, e aquele que exerce em grande número a tal força motriz da defensoria deveria saber que na lei existem algumas determinações sobre como se comportar no Conselho Superior. Então, às vezes, as pessoas vêm aqui com pleitos e distorcem o mérito pela forma. Existem formas de se atingir o objetivo. Eu lembro muito a fala da nossa corregedora no início do seu mandato, quando ela disse o seguinte: você consegue atingir os seus objetivos, mas você tem que saber como se colocar a sua observação. Não foi exatamente assim que ela falou, mas acho que o mérito é a questão da comunicação não violenta. Porque a partir do momento como você distorce com efusismo suas palavras, você passa a perder a sua razão. E ao perder a razão, eu queria dizer aqui que também fiz parte da bolsa do Ministério Público, Luiz, de R$43. R$43. E eu também, como conselheiro agora, mas enquanto coordenador de núcleo,
me manifestei com relação, tem um parecer lá do núcleo do consumidor, com relação ao vale transporte dos estagiários, que era inadequado, com relação à impossibilidade de extensão disso, por exemplo, via bilhete único, que na verdade isso deveria ser responsabilidade do agente contratador. Está lá no meu parecer. Mas eu queria dizer o seguinte, que na verdade, o conselheiro Pedro Avelar trouxe uma fala para mim que me tocou muito, porque faz 3 sessões, conselheiro Pedro, que eu não aguardo coragem, eu aguardo respeito. Porque a maior coragem é você saber pedir perdão. A maior coragem é você olhar, como o ouvidor chegou para mim e falou assim: Horácio, calma. As pessoas extrapolaram no momento. E eu tive calma para que dentro da minha casa eu não exercesse um direito meu de dar voz de prisão por desacato a alguém. Era um direito meu, de agente público. Mas não o fiz. E não o farei. Não o farei por quê? Porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas, elas podem se conscientizar dos seus erros como eu me conscientizo. Como eu já errei com o defensor público geral e tive a hombridade de falar com ele que errei. Tive a hombridade. Não vou discutir mérito, nada, mas eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu errei. E eu ainda aguardo que alguém tenha a hombridade, a coragem, o respeito, ou adjetivo, que qualquer que seja, que chegasse em mim e falasse: me desculpe. Isso é evolução. Isso é reconhecimento. Porque divergência todos teremos. Isso sim é fruto da democracia. Porque existe um ditado que diz que toda unanimidade é burra. Então, se existe alguém para levantar uma palavra que seja, ainda que seja, por exemplo, o nosso excelentíssimo conselheiro Wagner, que hoje não está presente, mas que na sua liberdade de voto converteu em diligência, ele tem que ser respeitado. Ainda que eu não concordasse com o voto dele, e eu posso expor as razões da minha não concordância de forma efusiva, mas sempre respeitosa. Sempre com educação. E é isso que eu digo. E falo isso também, misturando os institutos de hoje, mas que fui eu que fiz uma proposta na EDEP, enquanto coordenador de núcleo, de um processo de capacitação continuada dos estagiários de direito. Enquanto coordenador lá no ano passado. Até peço depois para o Danilo, se ele puder resgatar, se ele encontra essa minha proposta, que eu fiz com a assinatura de todos os coordenadores de núcleo, para que a gente tivesse uma visão bem heterogênea do direito para todos os estagiários. Então, é importante a capacitação, é importante a valorização, mas acima de tudo é importante o respeito à instituição. É isso, senhor. Vereador Horácio, próximo inscrito ao Verão. Bom dia ao presidente, aos conselheiros, bom dia a todos que vieram aqui hoje, nesse momento democrático e tão importante para toda a sociedade, não só para a Defensoria. Senhor presidente, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho aqui alguns pontos, aqui pode ser que demore um pouquinho hoje, assim, mas eu preciso compartilhar com todos aqui sobre alguns pontos. Eu vou aproveitar, em primeiro lugar, quero compartilhar com o Luiz Eduardo, obrigado aí pela possibilidade de falar dessa reintegração de posse. Essa reintegração de posse é um prédio que é um prédio antigo da Igreja Católica, que servia como sede dos movimentos sociais. Ali funcionava o movimento negro, pastoral operária, enfim, dos migrantes. Então, esse prédio foi invadido inclusive com armas, parece, tem uma história assim bem complicada lá. E essas pessoas depois passaram a alugar o prédio. Então, os irmãos aí africanos, não era só haitiano, mas tinha outras nações também, e também pessoas, famílias aqui de São Paulo também, não era só de africanos não. Eles pagavam uma média de R$150 para ficar nesse prédio.
e os movimentos sociais foram obrigados a sair, foram expulsos. Então é uma reintegração de posse bem específica. Ela foi negociada, não teve nenhuma violência, houve todo um trabalho de negociação da Justiça, da Polícia Militar, da Arquidiocese e dos ocupantes. Até onde eu sei, o nosso conselheiro esteve lá, a Cristina da Ouvidoria acompanhou também, porque eu estava no Fórum da Barra Funda, e ela acompanhou lá. E o que acontece é que realmente tem um trabalho da Igreja Católica aqui na Igreja da Paz, logo aqui embaixo no Glicério, né? E eles estão acolhendo já há um bom tempo as pessoas. E alguns iriam ser acolhidos lá. E a Prefeitura pôs à disposição os equipamentos, inclusive um que é específico para esse grupo. Então foi isso que aconteceu ontem. A gente gostaria de estar mais presente, mas realmente muita coisa acontece nessa cidade. E desde já a nossa solidariedade a todos que foram ontem para as ruas, né? Alguns inclusive ficaram na rua do Carmo mesmo, né? Então talvez isso seja, parece que a IDEP já fez um curso com essa temática, né, dos imigrantes, mas talvez a gente tenha que nos debruçar sobre esse problema que vai aumentar. Parece que chega um ônibus a cada dia do Acre, aqui em São Paulo. Parece que essa é a informação. Bom, queria também compartilhar com vocês que o Colégio de Ouvidores teve a reunião lá em Porto Alegre, dia 11 e 12, onde foram realizadas aí várias reflexões, né? Uma delas sobre os processos de implantação das ouvidorias em outros estados. Criamos um roteiro também para ser encaminhado para os defensores gerais, onde não existe ainda ouvidoria externa. E um destaque para o encontro que teve com os movimentos sociais lá em Porto Alegre. A gente fez no último dia, no final da tarde. Isso vai ser uma prática do Colégio de Ouvidores. Em todos os estados que fomos, a gente vai fazer uma reunião com os movimentos sociais para integrar mais as ouvidorias aos movimentos sociais locais, né, do estado. Também foi tomada a decisão que no final do ano que vem, isso eu conversei até com o Danilo, nós vamos ter um encontro de 3 dias do Colégio de Ouvidorias, sendo que um dia seria um seminário onde a gente quer juntar todos os ex-ouvidores, né? Todos aqueles que passaram já pela ouvidoria como ouvidor, a gente quer encontrar com eles e fazer um seminário. Aí a gente está solicitando o apoio da IDEP nessa organização desse seminário no final do ano que vem. Bom, também ontem a gente fez a visita lá no Fórum da Barra Funda. Na verdade foi já o final de uma etapa, né? Nós visitamos cada unidade, conhecendo cada unidade, e a gente propôs uma reunião no final com todos os coordenadores, também com o CAM, né? E tinha um representante também da OAB lá do Fórum da Barra Funda, que organiza o convênio lá, né? Então foi uma reunião muito boa, muito positiva, né? Nessa reunião, nós, só vou elencar rapidinho, porque o tempo realmente já está bem avançado, mas nessa reunião nós levamos as grandes reclamações que chegam na ouvidoria e debatemos com os coordenadores para ver como é que a gente poderia solucionar. Entre elas está a questão da devolução de ofícios enviados para VECs de outras cidades. Há uma demora muito grande na devolução, então a gente quer entender isso, por que demora tanto, né, a devolução. Isso a gente vai estar conversando aí com todos os outros órgãos, né. Na unidade de atendimento inicial, foi detectado várias reclamações da falta de um defensor presente, né. Muitas reclamações dizendo que não teve atendido o seu pleito, né. E aí a gente vai verificar o que é. O próprio estagiário, ele não consegue dar orientação, então a gente está discutindo isso com eles também. Tem a questão do telefone, que parece que já está sendo negociado uma central, né? Porque não tem mais espaço para colocar fio de telefone, então algumas salas não têm telefone. Também foi levantado que alguns defensores não estão atendendo os telefones, chega muita reclamação, né, nesse sentido, que às vezes a pessoa quer saber uma informação de um documento, não é nem sobre o processo em si, né, porque aí realmente já parece ter uma reflexão de que às vezes
pode ser complicado, mas o telefone, o atendimento é importante para passar, até para diminuir a quantidade de pessoas que vão lá. Também deu para a gente verificar que lá a revista das pessoas que entram naquele tribunal, claro que isso não depende da defensoria, mas é uma revista vexatória, né? Ontem fiquei presente lá um pouquinho na entrada. São policiais que fazem a revista, né? Policiais da escolta, parece que é um batalhão de lá, né? É uma coisa opressiva, né? Opressiva mesmo, né? Então, além da fila gigante, né, que as pessoas enfrentam. Então, a gente vai ter que fazer um enfrentamento dessas e de outras questões que é muito presente. Entre os problemas que nós discutimos ontem, coincidentemente, é a formação dos estagiários, né? Realmente tem uma deficiência, né? Os estagiários chegam, começam a trabalhar sem formação. Então a gente propôs, inclusive, para a nova, não tinha ainda a nova coordenadora, porque a que estava, a Cristina, estava saindo, mas eu já vi aqui que parece que já tem uma nova coordenadora lá no Fórum da Barra Funda, né, Danilo? Então a gente vai estar dialogando com ela para ver como é que implanta um curso permanente lá para os estagiários, né? E aí, de toda a conversa, né, para encerrar essa parte, foi sugerido, a gente sugeriu lá, para a gente poder sensibilizar mais o TJ e também, por que não nós mesmos, nos sensibilizarmos com os problemas lá da Barra Funda. A gente consensuou uma proposta, e aí eu trago a proposta, que se é possível, né, coloco aqui para a administração, a realização de um conselho superior lá no Fórum da Barra Funda, onde a gente pudesse ouvir todos os coordenadores, onde a gente pudesse fazer um debate específico sobre aquela unidade, aquela regional, porque realmente tem muitas questões lá e tem muitas questões boas também. Trago a notícia que o OTAC, né, o Eduardo, ele fez um estudo, né, já apresentou aqui para a segunda sub, um estudo muito, muito bom. Eu acho que talvez o que precisa é juntar as outras unidades, trazer também para a unidade inicial, que ele fez basicamente um estudo sobre a unidade inicial, mas está muito bom e eu acho que valia a pena ele apresentar esse estudo para todos, para a gente poder levar isso para a carreira toda. Então, a sugestão da ouvidoria e dos coordenadores da Barra Funda é que se realize uma sessão do Conselho Superior lá. Gostaria que a administração analisasse, o Conselho também se pronunciasse sobre isso. Do prêmio, o prêmio principalmente do 0800, eu não poderia deixar de falar que acho que com o prêmio traz mais responsabilidade. Aí a gente continua assim, com muitos problemas no 0800. A gente, enquanto o Rafael falava aqui, eu estava olhando aqui, já várias manifestações foram chegando aqui no meu e-mail. Claro, eu acho que tem que falar aqui que há um processo realmente de discussão, há um processo de abertura de toda a administração para o diálogo, para a gente melhorar esse sistema. E só quero dizer que realmente o prêmio traz mais responsabilidade para todos nós, para que a gente realmente possa melhorar esse sistema, para que continue e acolha mais aqueles necessitados da Defensoria, que são os que têm mais problemas com o 0800. Parabenizo os dois defensores também de São José. Eu acho que isso é uma indicação de que a Defensoria está no caminho certo, né? Acho que é um prêmio reconhecido, né? Não podia deixar de falar também. Quanto à emenda constitucional 80, nós ficamos, a ouvidoria ficou de conversar com o seu conselho a respeito de alguns pontos, que são pontos que não são muito tranquilos para a sociedade civil. Então eu não poderia tomar uma posição. Eu não estive na reunião, a Cristina esteve, mas já me passou todo o relatório, e realmente a gente não pode tomar uma posição diante de alguns temas tão importantes, né? E ficamos de fazer uma consulta ao Conselho. Essa reunião já está agendada, então na próxima reunião da comissão nós vamos trazer a posição da sociedade civil e da ouvidoria por consequente. Bom, a questão
dos estagiários, né, eu queria só ponderar, eu acho que é realmente uma situação que já vem, né, até comentei com o Igor antes, falei, mas já tem a proposta de a criação de uma comissão, acho que faltou efetivar essa comissão, você mesmo, o Rafael, tinha feito essa proposta, né? Então eu queria sugerir, acho que não vou entrar aqui nos debates, nos detalhes, queria sugerir que realmente a gente efetivasse essa comissão e coloco à disposição aí da administração para a ouvidoria participar no diálogo com os estagiários, né, para a gente tentar resolver. Que os estagiários são importantes, isso não há dúvida, né, acho que são muito importantes a presença de vocês, o trabalho que vocês realizam, e conclamo vocês a continuarem e aperfeiçoar a acolhida dos usuários e usuárias da Defensoria, né, que são vocês que fazem essa acolhida. Acho que isso é importante, por isso a formação, né, específica da ouvidoria seria bem-vinda também, da gente realmente criar uma formação específica dessa acolhida, né, de entender, nós temos algumas reclamações de atendimento de usuários e realmente é falta dessa formação, dessa acolhida. E os pleitos, né, eu acho que são pleitos que precisam ser analisados, eu acho que alguns justos, outros podemos discutir, mas eu acho que o importante é o diálogo. Eu acho que abrir o diálogo, queria reforçar isso e que realmente a gente efetive essa comissão, se for o caso. Bom, a questão da cota, acho que a gente vai se manifestar depois, né? Eu me manifesto depois. Eu acredito que, por hora, é só isso. Eu agradeço aí a paciência pela demanda grande aí de hoje. Respeitando sempre aqui o direito à fala dos conselheiros e reconhecendo que a gente teve também um momento aberto longo hoje, com 9 inscritos, pedir só talvez mais brevidade para todos os conselheiros aqui, porque são 11h30 e a gente também precisa entrar na pauta. O próximo inscrito é o conselheiro Alexandre Orsi. Bom dia a todos, ainda bom dia, seguindo a sugestão de Vossa Excelência, que eu já faria e como modestamente eu faço quase sempre, vou ser breve. Pegando a situação, a fala dos estagiários, é inquestionável a importância que vocês têm para a Defensoria Pública, para a nossa atuação, para a atuação fim do Defensor Público, isso é inquestionável. Eu só sugiro, e aí é uma questão pessoal minha, que quando vocês trouxerem os argumentos, o traço de comparação sempre é importante. Mas busquem traços de comparações fazendo analogia a quem deva ser feito. Senão pode, isso volto a frisar, que a situação pessoal minha, pode soar como... primeiro, eu entendo que é até um equívoco, porque a hora que for analisar o processo com os argumentos, a gente vai sempre buscar aonde possa ser feita a analogia. De outra parte, me parece que pode soar como, não diria desrespeito, mas ofensivo, talvez, aos defensores públicos. Eu acho que, como disse o conselheiro Luiz Eduardo, cada um tem sua etapa na vida. Eu acho o pleito sempre, todos nós temos que buscar as melhoras nas nossas condições de vida, mas sempre sabendo aonde buscar os traços de comparação. Com relação, e agora eu creio que talvez hoje a gente finalize o processo de cotas, fazendo uma fala que eu fiz ao nosso ouvidor a semana passada, eu acho que um processo tão complexo como esse, uma visão maniqueísta de bem e mal é muito simplista, não cabe. Qualquer voto que a gente venha proferir, qualquer decisão, qualquer entendimento pessoal de qualquer conselheiro, ou do conselho por maioria ou como um todo, não é uma visão de bem e de mal da vida. A sociedade é um tema tão complexo que, se a gente buscar na nossa sociedade o que a maioria pensa, talvez a gente vai verificar essa complexidade de entendimentos de toda a nossa sociedade. Então, ainda que a gente venha ter um posicionamento pessoal e também como um todo, um conselho, num ou no outro sentido, eu não vislumbro bem e mal. Eu vislumbro a decisão sobre um tema tão complexo que 90% já foi votado e
aprovado, talvez bem próximo daquilo que foi proposto. Então, qualquer decisão que venha a ser tomada, eu não vislumbro bem e mal. Acho que é uma visão maniqueísta, e como toda visão maniqueísta, simplista, e que não traz o senso correto das coisas. Eu acho que, se a gente caminhar num sentido ou no outro, foi a decisão democrática que o Conselho tomou. Só isso, presidente. Muito obrigado. José Moacir. Bom dia a todos. Primeira notícia da associação é que ela ainda vem tentando, e certamente nós teremos aí uma resposta na próxima semana, sobre a possibilidade de se publicar uma nota da associação em face do editorial do Estadão relativo àquela ação que ficou tida como a ação das balas de borracha. A nota está pronta, há aí as tentativas, a resposta certamente virá essa semana. Acreditamos que poderá ser publicado, mas mesmo que não seja, como ocorreu com a administração, vai ser divulgado pelos meios de comunicação da associação, e mais uma vez a gente aqui reitera que a associação também está à disposição para fazer publicar, se for o caso, a nota da administração superior. Como na semana passada eu trouxe a informação do desrespeito da nossa prerrogativa institucional de manifestação por cota, eu trago mais uma vez essa questão aqui à administração superior, para que inicie as tratativas lá pelo PUMA, a fim de que o Tribunal de Justiça respeite não algo que pode ser tido como um favor, mas que é uma prerrogativa legal dos defensores públicos, a manifestação por meio de cota nos processos. Não sei se todos sabem, mas com a migração do SAGE para o ESAGE, o defensor público se vê impossibilitado de realizar cotas processuais e sendo obrigado a realizar o peticionamento eletrônico para qualquer... O peticionamento da cota. O peticionamento da cota. Isso leva pelo menos aí 5 minutos para que a gente possa... Não sei se os defensores públicos, os estagiários lá da Barra Funda atuam já em processo digital, acho que os autos ainda são físicos, mas eu vos digo, se está ruim hoje, meus senhores, amanhã estará péssimo, horrendo e lamentável com o processo digital. Então peço aí a sensibilidade da administração para que crie um mecanismo junto com o PUMA para que a cota seja possível. Porque a cota, ela possibilita a atuação rápida do defensor público juntamente nos autos virtuais. Esse mecanismo existe no SAGE, me parece que é possível no ESAGE para os magistrados, já que eles abrem e fazem a edição no próprio processo, e consta em lei, é uma prerrogativa institucional e a gente não pode abrir mão disso. Solicitar a abertura do concurso de promoção para o nível 2, do 2 para o 3, nós já estamos aqui em 14 de novembro, um concurso que deveria ser aberto em janeiro não foi, entendo que há aí inúmeras intercorrências legislativas e legais, mas isso veio em prejuízo aos defensores públicos, porque essa promoção altera o valor dos vencimentos e nós estamos aqui já com atraso de quase 10 meses e certamente não será retroativo. É bom esclarecer, porque às vezes parece que a Defensoria Pública ela faz tudo e pensa tudo apenas no defensor público. É bom dizer que o Estado de São Paulo, por meio da Defensoria Pública, também acaba vilipendiando inúmeros direitos dos defensores públicos, tanto que nós estamos aí com inúmeras ações contra o Estado de São Paulo, contra a Defensoria Pública, para valer os nossos direitos que são constitucionais, como a composição do 13º. Pasmem, há uma tunga sim no 13º dos defensores públicos, contribuição indevida e inconstitucional do IANSP, não cálculo das gratificações no quinquênio, na sexta parte. Então, os defensores públicos aqui, como também os estagiários de direito vieram trazer as informações, sofrem inúmeras ilegalidades pelo poder público. E aí fica, talvez, aquela lição, conselheiro Pedro Avelar, do cântico tamoio, né?
Prin- meu filho, que a vida é luta ria, de viver é lutar. A luta é vida combate. que aos fracos ao abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. O poder público, viver no Brasil não é para amadores de maneira definitiva, né? E aí, no que toca, então, de ponto específico dos estagiários, me parece que o problema revela, senhor presidente, uma questão premente na carreira, que poderia, sem dúvida, equacionar o problema trazido aí pelos acadêmicos de direito. Nós precisamos fortalecer o quadro de apoio da instituição. A Defensoria Pública hoje, ela, salvo engano, possui talvez um número pouco pequeno, uma diferença pouco pequena entre membros e servidores. Uma instituição não se faz apenas de membros, ela deve possuir um número de servidores pelo menos o dobro de membros. Isso acaba colocando uma grande dificuldade para o defensor público. O defensor público, ele também exerce funções, por vezes, de oficial de defensoria pública. Eu, junto com vários colegas, enviamos cartas aos usuários. Não é que eu assino a carta, eu elaboro a carta e coloco a carta no correio, coloco no envelope. Me parece que não seja, de fato, a função do defensor público, como também não é a função dos estagiários. Não sei como os estagiários que vieram aqui trabalham, não sei quais são as funções administrativas que eles exercem lá. Eu sei que hoje, com o processo digital, houve uma total subversão do sistema. O sistema é assim: eu passo hoje quase todo o tempo na Defensoria Pública cadastrando o processo, preenchendo o formulário do Tribunal de Justiça, e os meus estagiários realizam as atividades jurídicas. Porque se eu realizar as atividades jurídicas, eles não podem fazer o cadastro. Se eu faço o cadastro, eu não posso fazer as atividades jurídicas. Se eu subo em audiência e preciso assinar o processo com o ECPF não fica na sala e nada pode ser distribuído. Então caminhamos, sem quadro de apoio, para uma situação periclitante na Defensoria Pública. A solução dos estagiários é que eles podem ser reduzidos, inclusive pela metade. Mais de 50% dos estagiários, se nós tivermos quadro de apoio suficiente, pode ser reduzido. Porque a função basta para cada... Hoje, em média, cada defensor público tem quantos? 3, 4 estagiários? Se nós tivéssemos um quadro de apoio suficiente, poderia ser um estagiário de direito auxiliando numa função acadêmica. Me parece, então, que foi revelada aí uma situação importante na Defensoria Pública, que é o quadro de apoio. Eu queria também chamar a atenção para o Defensor Público Geral, que a Defensoria Pública, e não é dessa gestão, compreendo, não possui nenhuma preocupação com ergonometria, senhor presidente. Nós temos inúmeros móveis, inúmeras cadeiras que não servem para defensores públicos, não servem para servidores, não servem para os estagiários. Posso falar apenas pelos defensores públicos, não tenho procuração para falar por servidor, mas estagiários. Mas eles sentam nas mesmas cadeiras e devem sentir as mesmas lesões do direito do trabalho. Então eu peço, essa questão talvez já chegou na CGA, porque um defensor público pediu uma cadeira especial, porque nós passamos o dia todo sentado lá. Não há normas, não há o cumprimento de normas mínimas do meio ambiente de trabalho na Defensoria Pública. Lesões virão e o Estado será responsabilizado. Peço então que a Coordenadoria Geral de Administração, nas suas licitações, não opte apenas pela licitação melhor preço, mandando cadeiras que não servem a ninguém, mas se preocupem com a ergonometria dos seus servidores, dos seus membros e dos estagiários. A gente fica coluna curvada, não há... Isso pode parecer, talvez eu vejo... não sei se acham, mas pode parecer frescura. Há quem diga que direito do trabalho é uma grande frescura. Me parece que não. A gente precisa pensar no meio ambiente de trabalho dos defensores públicos. Então, principalmente a cadeira do conselho é muito boa, mas não é essa cadeira que chega lá para os defensores públicos, para os estagiários e para os servidores. Essa cadeira que a plateia senta aqui para assistir a Defensoria Pública é infinitamente melhor do que a cadeira que eu uso para trabalhar 5 horas na frente do computador. Então vamos pensar nisso, mandar uma cadeira boa para a gente, pensar no meio ambiente de trabalho dos defensores públicos. Obrigado. Bom dia a todos.
e a todas. Eu queria fazer alguns informes. A segunda subdefensoria esteve presente na unidade da regional da infância, infracional. Foi uma ótima reunião. Quero agradecer aqui a disponibilidade dos defensores, até defensores em férias que compareceram. E tivemos uma oportunidade de discutir a instituição como um todo, discutir as questões estruturais lá da unidade que fica no Brás e diversos aspectos referentes à Defensoria Pública na área da infância e juventude. Queria também registrar que essa semana a segunda e a terceira subdefensoria apresentou aos coordenadores as diretrizes finais para a elaboração da escala de recesso de fim de ano. Essa discussão teve início há algum tempo e nós fizemos diversos contatos telefônicos com os coordenadores para poder avaliar conjuntamente com o relatório da Corregedoria a melhor forma de organizar esse atendimento, mormente considerando que a partir desse ano nós passamos a atuar apenas em regime de plantão judiciário, tal como as demais carreiras. Foi um grande debate democrático em que tivemos a oportunidade de ouvir os defensores, também recebemos diversas provocações dos servidores por intermédio direto ou por intermédio da sua associação, e após avaliar de forma global todas as sugestões que foram apresentadas, nós conseguimos acolher uma grande parte do que foi colocado, criando-se diretrizes que vão permitir escalas razoáveis de trabalho. Então, por menor que seja uma unidade da Defensoria no Estado, teremos no máximo 3 plantões durante os 18 dias de recesso por oficiais e 2 plantões por cada agente durante o mesmo período. Isso teve como premissa encampar ali a posição de diversos coordenadores que ponderaram as questões das compensações, ponderaram o equilíbrio para unidades menores que têm menos servidores, de modo que penso que chegamos ao fim. Evidentemente é impossível atender a todas as peculiaridades, já que se houver esse atendimento, a gente abdica também do dever da Defensoria Geral de organizar